Não há capitalismo sem democracia e vice-versa, como demonstrou muito bem o filósofo Hayek. O nosso próximo painel é com uma das maiores autoridades do país e um incentivador do livre mercado. Seja bem-vindo, General Hamilton Mourão. Boa tarde, vice-presidente. Seja bem-vindo ao painel de abertura do Fórum da Liberdade 2021. Boa tarde, Júlia. Satisfação poder participar desse evento. E hoje eu vou procurar levá-los à reflexão, né, de um tema que eu considero extremamente pertinente dos dias que estamos vivendo, que são os grandes desafios que a democracia e o capitalismo enfrentam não só no mundo, mas aqui no nosso país. A minha geração, ela assistiu e protagonizou prodigiosas mudanças e descobertas desde a segunda metade do século XX. Nós, os baby boomers, que nascemos ali nos anos 50, somos o resultado da melhoria das condições de saúde, de alimentação, moradia, que permitiram que a população aumentasse, assim como, né, a expectativa de vida numa escala que ainda não tinha sido vista. Fomos os primeiros, né, a ser protegidos pelos maciços programas de vacinação pública contra a paralisia infantil, varíola, tuberculose. Ainda nos beneficiamos, né, das maravilhosas descobertas da sequência do DNA, do desenvolvimento da cirurgia laser, do transplante de órgãos e de nervos, da ponte safena, marca-passo, mamografia. E também tivemos a nossa vida facilitada e divertida com a chegada do microprocessador dos computadores. Também vivemos momentos de grande tensão, como foi a crise dos mísseis de 1962, que quase desencadeou o Holocausto nuclear. E se dos nossos pais recebemos a memória da guerra contra o totalitarismo nazista, nós mesmos vivenciamos a luta e a vitória contra aquele totalitarismo que permaneceu, que era o comunismo soviético e que ruiu com a queda do Muro de Berlim. Em meio a grandes avanços e conquistas, e diante de ameaças e incertezas, fomos testemunhas do triunfo moral, tecnológico e político da democracia e do capitalismo, e que resultou nessa nossa sociedade ocidental, nesse mundo que nós vivemos. Mas grandes desafios se apresentam à democracia e ao capitalismo no mundo de hoje. Eles surgiram na Europa nos séculos XII e XVIII, respectivamente, capitalismo e democracia, hoje consubstanciados naquilo que a gente convencionou chamar de Estado Democrático de Direito, vigente em vários países ao redor do mundo. Desde os anos 70, a população mundial quase dobrou e a do Brasil ultrapassou essa marca. Com isso, as demandas e as formas de participação da população no processo político se alteraram com o surgimento de novos problemas e de novas formas de comunicação, muitas delas caóticas. Governos democráticos, legítimos e legalmente constituídos enfrentam problemas para os quais, algumas vezes, não têm respostas oportunas e eficazes. Por outro lado, regimes totalitários suprimem a liberdade de informação, opinião e pensamento, e, junto com isso, os reais problemas, demandas e aspirações das sociedades que dominam. É pela via liberal que podemos nos aproximar dessa questão, não tão nítida, da ligação entre a democracia e capitalismo. Provindo das práticas comerciais e financeiras das feiras e cidades comerciais na Idade Média, o capitalismo tomou sua forma moderna na Revolução Industrial desde o século XVIII e civilizou-se no século XIX para se descobrir como resultado e condição da própria democracia. Não há capitalismo sem democracia e vice-versa, como demonstrou muito bem o filósofo Hayek. O Estado de Direito Democrático, no qual exercemos nossos direitos e desfrutamos garantias, é instrumento da sociedade civil
composta de indivíduos mundanamente independentes. É esse o arranjo que assegura o exercício da nossa liberdade. Um dos meus grandes antecessores, Marco Maciel, um homem público com enormes serviços prestados ao país, escreveu que o liberalismo é, acima de tudo, uma prática existencial. E aí, tolerância, dedicação, disposição para o diálogo, responsabilidade pelas escolhas feitas e cumprimento espontâneo das normas são algumas características do comportamento das pessoas comprometidas com uma sociedade livre e próspera. Como ensinou outro grande mestre, Delfim Neto, democracia e capitalismo são processos de solução de conflitos que nascem na prática cotidiana. Nascemos como país pela iniciativa privada, como nos ensinou Gilberto Freire, o pai da sociologia brasileira. O vasto interior foi ocupado mais pelo braço e espada do particular do que pela ação pública. Foi a busca de riqueza pelos bandeirantes, vaqueiros e tropeiros que fizeram a grandeza do Brasil, material e principalmente cultural, plasmada em uma sociedade sincrética, miscigenada e diversificada. Somos uma democracia, para a qual pode, eventualmente, nos faltar consciência cívica, mas que não faltam profundas raízes. Votamos nos municípios desde o século XVII. Somos uma federação pela geografia, pela história e, acima de tudo, pela solidariedade, antes de constituída pela política. Instituímos, desde a independência, o primeiro sistema parlamentar de governo constitucional, responsável, democrático e estável na América Latina. E, ao longo de nossa evolução política, nas sístoles e diástoles do exercício do poder central, mantivemos sempre o compromisso com a democracia, reiterando mesmo nas excepcionalidades. Estivemos do lado certo da história, nos grandes momentos de decisão do século XX, e não praticamos e nem permitimos guerras de conquista e agressão a outros povos. Possuímos, assim, as credenciais de uma das maiores e mais antigas democracias do mundo, nascida de um processo histórico-cultural peculiar, mas temos enormes desafios para o funcionamento e aperfeiçoamento da nossa democracia e capitalismo. Para nos tornarmos uma sociedade do conhecimento, devemos superar grandes deficiências em nosso sistema de ensino, do nível fundamental até o superior. Nos anos 70, expandimos nossa rede e nos anos 90 conseguimos colocar a grande maioria das crianças na escola. Mas logo descobrimos o quão falho era o ensino oferecido por essa rede expandida em um imenso território mal articulado e com grandes desigualdades regionais e sociais. A educação é condição necessária para o desenvolvimento, mas não suficiente. Para que ela repercuta, gerando riqueza, estabilidade e bem-estar, é preciso aumentar o valor agregado dos bens e serviços produzidos pelas pessoas que concluem sua educação e formação, bem como melhorar a produtividade da economia. Isso só acontece pela combinação de democracia e capitalismo, a única capaz de proporcionar igualdade de oportunidades, estímulo pelo mérito, criatividade empreendedora e competição legítima. O segundo desafio é o compromisso que a sociedade brasileira deve reiterar consigo mesma, em prol da liberdade e da prosperidade que sempre buscou. Para tanto, penso que são necessárias duas mudanças de atitudes que resultem em bem comum para a população e para o país. A primeira é a maneira como vemos a política. Desacreditada pela população, a política é, no entanto, a única forma de encaminhamento de decisões e soluções em uma sociedade democrática. Não há atalho
Não há alternativa, não há substituto que se apresente aos caminhos e às formas democráticas de deliberação de temas de interesse geral e comum. Reconhecida a sua imprescindibilidade, é fácil concluir que a política deve ser de qualidade, atraindo as melhores inteligências e norteada por elevados princípios e valores. Existe outra chaga do nosso país que temos que lutar: é a corrupção. Esquemas fraudulentos e criminosos causaram um mal incomensurável ao nosso país. Isso aí levou a que a população fosse às ruas clamar e exigir mudanças. Espero que a sociedade civil permaneça atenta nessa vigília cívica, que é a melhor defesa contra aqueles que, nas sombras, pelos meios e caminhos mais inusitados, intentam legitimar a corrupção. Em passado não tão distante, o planejamento econômico que gerou o milagre brasileiro nos anos 70, o controle da inflação nos anos 90 e o combate à corrupção pela Operação Lava Jato foram objetos de admiração e interesse mundiais. Há talentos e experiências em nossa sociedade que podem criar novas soluções aos problemas que enfrentamos, hoje tremendamente maximizados pela pandemia da Covid-19. Porém, senhoras e senhores, o maior desafio que vejo de criatividade à democracia e ao capitalismo tem nome e lugar: Amazônia. É ali, numa área que corresponde a mais da metade do seu território, que o Brasil exibe as maiores desigualdades social e regional, que a ausência do Estado e os obstáculos à iniciativa privada mais são sentidos, e que se encontram as maiores oportunidades de desenvolvimento sustentável. É na Amazônia que o Brasil deve renovar o desbravamento de fronteiras, que no passado fez grande territorialmente e pode fazê-lo mais próspero e seguro no futuro. As fronteiras de hoje são as do conhecimento que deve inspirar a exploração e o desenvolvimento sustentável daquela região, assim como sua integração ao território nacional e à sociedade brasileira. Tudo isso está sintetizado no lema do Conselho Nacional da Amazônia: preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. É construir uma nova forma de desenvolvimento que alie com conhecimento, compromisso e criatividade na integração sociopolítico-econômica dos 30 milhões de brasileiros que ali vivem e façam daquelas riquezas ali existentes fonte de produtos, bens e serviços que gerem renda e investimentos, respeitando, acima de tudo, o meio ambiente e a cultura local. Esse é o maior desafio do Brasil no século XXI. No passado, nosso país realizou movimentos históricos que o fizeram grande. Nasceu no Planalto de Piratininga, fez-se próspero no Nordeste do século XVII, descobriu-se rico nas Minas Gerais, estendeu-se ao sul pelas águas do Paraná e, até o século XX, continuou a marchar para o oeste, expandindo sua fronteira agrícola. É hora de rumar à Amazônia, com inteligência, iniciativa e inovação. É ali que o Brasil tem a possibilidade de oferecer ao mundo um exemplo de como democracia e capitalismo podem superar lacunas históricas. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigada, General Mourão. Na sua larga experiência como militar e homem público, o senhor certamente já viu formação de inúmeros líderes em diferentes atividades. Quais características o senhor acha que são essenciais para o bom líder ser capaz de provocar mudanças positivas e engajar pessoas para um propósito maior que o delas? Olha, Júlia, eu passei a minha vida, dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, onde a liderança é algo que a gente sabe que tem que ser trabalhada no dia a dia. E, em termos da liderança, a primeira coisa que surge é o exemplo. O líder tem que ser aquela pessoa que dá o exemplo. Existe um velho aforismo que diz:
faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, tem que falar e fazer. O líder ele tem que ser capaz de se comunicar e dar a demonstração da sua honestidade de propósito. Então, o exemplo é fundamental para que se exerça a liderança em qualquer setor, né? Em qualquer setor que você vá trabalhar e tenha que exercer uma função de liderança. Em segundo lugar, ter conhecimento daquilo que você está se propondo, né? Então, o conhecimento profissional, ele também está associado à liderança. E a terceira coisa é ter a coragem moral, né, de tomar as decisões que têm que ser tomadas, independente de elas irem agradar a A, B ou C. Mas não, tomar as decisões. E o processo decisório ser construído, né, de forma metódica, de modo que quando você chega àquele momento que você, como líder, tem que tomar aquela decisão, isso tenha sido muito bem amadurecido. Porque o alinhamento das diferentes percepções é que vai facilitar o processo decisório. Portanto, exemplo, conhecimento profissional e coragem moral para tomar as decisões que têm que ser tomadas. São, na minha visão, aquilo que faz o verdadeiro líder. Agradeço, então, a sua presença, General. Prêmio Libertas 2021